Existem histórias que nos lembram de onde viemos. Histórias que nos conectam com nossas raízes, com os tempos em que a vida era simples, mas os sonhos eram gigantes. Esta é uma dessas histórias. Uma história sobre amizade verdadeira, sobre lealdade que atravessa décadas, sobre um reencontro que emocionou todo o Brasil. Esta é a história de Gugu Liberato e Marcelo Silva. Dois meninos que dividiram sonhos nas ruas do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Era o ano de 1978. O Brasil vivia os últimos suspiros da ditadura militar. As ruas eram cheias de fusquinhas e combis, e em Pinheiros, um bairro de classe média baixa de São Paulo, duas famílias vizinhas compartilhavam muito mais que muros. Compartilhavam a vida. Na casa da rua Cardeal Arcoverde morava a família Liberato. Seu João, que trabalhava como vendedor de enciclopédias de porta em porta, Dona Flora, costureira e seus filhos. Entre eles, um garoto comunicativo de 15 anos, chamado Augusto Liberato, que todos chamavam de Gugu. Na casa ao lado morava a família Silva. Seu Paulo, mecânico de automóveis que tinha uma pequena oficina no fundo de casa, Dona Amélia, empregada doméstica, e seu filho Marcelo, também com 15 anos, o melhor amigo de Gugu. As duas casas eram modestas, com muros baixos, que permitiam que as crianças conversassem de um quintal para o outro. Eram casas simples, mas cheias de sonhos, de planos, de esperança. Gugu e Marcelo eram inseparáveis, desde os 7 anos de idade. Estudavam na mesma escola pública, jogavam futebol no mesmo time de várzea. Dividiam gibis, figurinhas, sonhos. Todas as tardes, depois da escola, eles se encontravam no quintal e conversavam por horas. Sobre tudo, sobre futebol, sobre garotas, sobre música, sobre o futuro. Principalmente sobre o futuro. Gugu sempre foi falante, extrovertido, com aquele carisma natural que fazia todos ao redor rirem. Ele adorava fazer imitações. Imitava o Chacrinha, o Bolinha, o Silvio Santos. Subia no muro e fazia shows para os vizinhos. Um dia eu vou estar na televisão, ele dizia com os olhos brilhando. Vou ser apresentador, vou ter meu próprio programa. E você vai trabalhar comigo, Marcelo. Nós vamos fazer sucesso juntos. Marcelo, mais reservado, mais pé no chão, sempre apoiava o amigo. Eu acredito em você, Gugu. Você nasceu para estar na frente das câmeras. E quando você chegar lá, eu vou estar te assistindo e dizendo para todo mundo: esse cara é meu irmão. A amizade deles era daquelas puras, autênticas, que não conhecem inveja. Quando Gugu conseguia alguns trocados fazendo bicos, comprava sanduíche e dividia com Marcelo. Quando Marcelo ganhava dinheiro ajudando o pai na oficina, os dois iam ao cinema assistir filme de Bruce Lee. Eles dividiam tudo. Alegrias, tristezas, sonhos, medos, eram mais que amigos. Eram irmãos de alma. Os anos da adolescência passaram rápido. Gugu continuava sonhando alto, fazendo seus shows no quintal, treinando locuções. Marcelo o gravava em fitas cassete para que o amigo pudesse se ouvir e melhorar. Você está cada vez melhor, Marcelo dizia. Sério, Gugu, você tem futuro nisso. E Gugu acreditava. Acreditava porque tinha talento. Mas também porque tinha alguém que acreditava nele. Ter Marcelo ao seu lado, sempre apoiando, sempre incentivando, dava a Gugu a coragem que ele precisava para não desistir. Mas em 1982 tudo mudou. O pai de Gugu conseguiu um emprego melhor no interior de São Paulo. A família teria que se mudar para Ribeirão Preto. Era uma oportunidade boa, um salário melhor, uma chance de vida melhor. Mas significava deixar São Paulo, deixar Pinheiros, deixar Marcelo. Quando Gugu contou para o amigo, os dois ficaram em silêncio por longos minutos. Não havia palavras para expressar aquela dor. Eram 19 anos, uma idade em que amizades são tudo. Na véspera da mudança, sentados no muro que separava as duas casas, Gugu fez uma promessa. Marcelo, eu juro para você, não importa onde eu esteja, eu vou continuar perseguindo meu sonho. E quando eu conseguir, quando eu estiver na televisão, você vai estar comigo. Nós fizemos um pacto quando éramos crianças. Lembra? Nós vamos vencer juntos.
Marcelo segurou o ombro do amigo. Vai, Gugu. Vai realizar seu sonho. Eu fico aqui ajudando meu pai na oficina, cuidando da minha família. Mas vou estar sempre torcendo por você. E vou estar assistindo quando você aparecer na TV. Porque você vai aparecer. Eu sei disso. Eles se abraçaram. Um abraço longo, apertado, cheio de promessas não ditas. Um abraço que tentava dizer tudo que as palavras não conseguiam. No dia seguinte, o caminhão de mudança levou a família Liberato. Gugu olhou pela janela de trás, viu Marcelo acenando até o caminhão desaparecer na esquina. Nos primeiros meses, eles se falavam por telefone. Ligações caras, rápidas, mas frequentes. Gugu contava sobre Ribeirão, sobre as tentativas de entrar na televisão local, sobre as portas que batiam na cara. Marcelo contava sobre a oficina, sobre os amigos em comum, sobre como Pinheiros não era a mesma coisa sem ele. Mas com o tempo, como a vida costuma fazer, as ligações foram ficando mais espaçadas. Gugu começou a trabalhar em uma rádio local. Depois, conseguiu uma vaga em uma TV pequena. As oportunidades começaram a aparecer e ele precisava focar. Marcelo assumiu a oficina quando o pai ficou doente e a responsabilidade consumia todo o seu tempo. Os anos foram passando. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Gugu se tornou Gugu Liberato. O menino do quintal de Pinheiros virou um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Seus programas batiam recordes de audiência. Seu carisma conquistava milhões. Ele tinha realizado o sonho. Enquanto isso, em São Paulo, Marcelo continuava sua vida. Casou-se com Patrícia, uma antiga colega de escola. Tiveram 2 filhos, Júnior e Gabriela. A oficina do pai foi vendida quando ele faleceu. E Marcelo passou a trabalhar como mecânico em uma oficina de terceiros. A vida era dura, o dinheiro sempre apertado, mas havia amor naquela família. Marcelo assistia aos programas de Gugu sempre que podia. Seu coração se enchia de orgulho. Esse cara foi meu melhor amigo, ele dizia para os filhos. Eu conheci ele quando éramos crianças. Ele sempre foi especial. E Patrícia às vezes perguntava, por que você não tenta falar com ele? Vocês eram tão amigos. Mas Marcelo balançava a cabeça. Ele está em outro mundo agora. Tem milhões de coisas para se preocupar. Não quero que ele pense que eu quero me aproveitar. Nossa amizade foi real, foi bonita, e isso basta. Basta saber que ele conseguiu, que ele realizou o sonho. Eu sempre acreditei que ele conseguiria. E assim, os anos continuaram. 20 anos, 25 anos, 30 anos. Gugu se consolidou como um ícone da televisão brasileira. Viajava o mundo, entrevistava celebridades, tinha uma vida que aquele menino de Pinheiros jamais imaginaria. Mas dentro dele sempre havia uma nostalgia, uma saudade daqueles tempos simples, daquele amigo que acreditava nele quando ele não passava de um garoto fazendo imitações no quintal. Ele tinha tentado algumas vezes encontrar Marcelo. Procurou em redes sociais, pediu para assistentes investigarem, mas Marcelo Silva era um nome comum e as pistas eram vagas. Até que em 2008 algo extraordinário aconteceu. Gugu estava gravando um especial de final de ano, onde pessoas da plateia podiam contar histórias e pedir ajuda. Uma senhora levantou a mão. Ela estava nervosa, mas decidida. Gugu, ela disse, eu vim aqui porque conheço alguém que foi muito importante para você. Eu sou vizinha de um senhor no bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo. Ele se chama Marcelo Silva e ele vive dizendo que foi seu melhor amigo de infância. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Gugu, que estava sorrindo segundos antes, congelou. Seu rosto mudou completamente. Os olhos se arregalaram. Marcelo Silva? Ele repetiu, dando um passo à frente. De Pinheiros, Rua Cardeal Arcoverde. A senhora confirmou. Sim, ele mora numa casa bem simples aqui na Zona Norte. Vive com a esposa e já são de idade. Ele sempre conta histórias sobre vocês dois. Gugu levou a mão ao rosto. Suas pernas fraquejaram. Pela primeira vez em décadas de carreira, ele perdeu completamente a compostura diante das câmeras. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Vocês não estão entendendo, ele disse, com a voz completamente embargada.
Marcelo foi meu irmão, meu melhor amigo. A pessoa que acreditou em mim quando eu não era nada. Eu preciso vê-lo, preciso encontrá-lo agora. O público começou a aplaudir. Muitos choravam junto. A produção imediatamente entrou em ação. Conseguiram o endereço completo com a senhora. Confirmaram que era ele. Marcelo Silva, 49 anos, mecânico, morador do Jaraguá. Gugu quis ir imediatamente, mas a equipe o convenceu a esperar até o dia seguinte. Organizariam tudo. Seria um reencontro especial. Aquela noite, Gugu mal dormiu. Ele ficou acordado repassando memórias. As brincadeiras no quintal. Os jogos de futebol na várzea. As conversas no muro. As promessas que fizeram. 30 anos haviam passado. 30 anos. Como seria Marcelo agora? Ainda seria o mesmo? Ainda se lembrariam da conexão que tinham? Era uma manhã de domingo, quando a equipe de produção chegou ao Jaraguá. O bairro acordava lentamente, com suas ruas estreitas, suas casas simples e geminadas, o som de rádios ligadas, crianças começando a brincar na rua. A equipe chegou discreta, sem causar muito alvoroço. A casa de Marcelo era bem humilde. Portão de ferro enferrujado, muro baixo precisando de pintura, um pequeno jardim com algumas plantas resistentes. Mas tudo estava limpo, cuidado dentro das possibilidades. A equipe bateu no portão. Foi Patrícia quem atendeu. Uma senhora de 48 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, usando um avental de cozinha, chinelos de dedo. Ela se assustou ao ver aquele grupo de pessoas com câmeras. Bom dia, dona Patrícia. O produtor se apresentou. Somos da equipe do Gugu Liberato. Viemos trazer uma surpresa para o senhor Marcelo. Patrícia ficou pálida. Levou a mão ao peito. Gugu Liberato, mas... Como? Por quê? O produtor sorriu. O Gugu nunca esqueceu do seu marido. E hoje eles vão se reencontrar. Patrícia começou a chorar antes mesmo de processar completamente a informação. Ela sabia. Sabia o quanto aquela amizade significava para Marcelo. Quantas noites ela ouviu assistindo ao programa de Gugu, sorrindo, dizendo: eu conheci esse cara quando éramos crianças. Ele está em casa? Perguntou o produtor. Está, Patrícia respondeu, enxugando as lágrimas. Está lá nos fundos, mexendo em não sei o quê. Meu Deus, ele não vai acreditar. A equipe entrou. A casa era pequena. Sala com sofá velho, televisão de tubo, chão de cimento queimado bem limpo. Algumas fotos nas paredes. Marcelo estava nos fundos, em uma pequena área de serviço, consertando um liquidificador. Quando ouviu vozes estranhas, ele entrou na sala, com as mãos sujas de graxa, vestindo uma camiseta velha e bermuda. Ficou paralisado ao ver aquela quantidade de pessoas com equipamentos. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para Patrícia, procurando explicação. Ela estava chorando tanto que não conseguia falar. O produtor se aproximou. Senhor Marcelo, o senhor conheceu alguém chamado Augusto Liberato quando era jovem? O rosto de Marcelo mudou completamente. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para a esposa, depois para o produtor, depois para as câmeras. Gugu? Ele disse, quase num sussurro. Vocês estão falando do Gugu? Do meu amigo Gugu? O produtor sorriu. Ele está aqui fora, esperando para ver você. As pernas de Marcelo fraquejaram. Ele teve que se apoiar na parede. Não pode ser. Não pode ser. Gugu Liberato, aqui, na minha casa. Lágrimas começaram a descer por seu rosto, misturando-se com a graxa das mãos. Ele pode entrar? Perguntou o produtor. Marcelo olhou para si mesmo. A roupa suja, as mãos com graxa, a casa simples. Ele sentiu vergonha por um instante. Mas então pensou. Gugu o conheceu quando eles eram dois garotos pobres de Pinheiros. Ele não estava vendo um apresentador famoso. Estava prestes a reencontrar seu irmão. Pode, ele disse, limpando as lágrimas com o braço. Pode entrar. A porta se abriu, e então ele apareceu. Gugu Liberato, impecavelmente vestido, mas com os olhos vermelhos de quem já estava chorando antes mesmo de entrar. Ele parou na porta. Seus olhos procuraram pela sala. E então viu aquele rosto mais velho, marcado pela vida, pela luta, pelo tempo. Mas os mesmos olhos do garoto de 15 anos que acreditava nele. Marcelo, Gugu disse, e sua voz falhou completamente.
Ele começou a andar na direção do amigo. Marcelo também começou a se mover. Os dois se encontraram no meio daquela pequena sala. Se abraçaram. Um abraço desesperado, como se quisessem recuperar 30 anos em um único gesto. Eles choravam convulsivamente, riam entre os soluços. Seguravam um ao outro como se tivessem medo de que fosse um sonho. A equipe de produção estava chorando. Patrícia estava soluçando. Os vizinhos que começaram a se aglomerar na porta choravam. Era impossível presenciar aquela cena e não se emocionar profundamente. "Você conseguiu, Gugu", Marcelo dizia entre lágrimas. "Você realizou o sonho." "Eu sempre soube. Sempre acreditei." Gugu segurava o rosto do amigo com as duas mãos. "Por que, Marcelo? Porque você nunca me procurou? Porque você está aqui, vivendo assim?" Marcelo sorriu através das lágrimas. "Eu não queria atrapalhar sua vida. Você estava ocupado realizando sonhos, e eu tinha orgulho só de ver você brilhar. Não precisava de mais nada." Gugu balançou a cabeça, chorando ainda mais. "Idiota! Você é um idiota teimoso. Nós fizemos uma promessa. Lembra? No muro da nossa casa, nós íamos vencer juntos. E eu falhei com você." Marcelo colocou as mãos nos ombros do amigo. "Você não falhou. Você venceu. E eu venci também, à minha maneira. Tenho uma família linda, tenho saúde, tenho amor. E tenho a memória do melhor amigo que alguém pode ter." Eles se abraçaram novamente. Gugu estava inconsolável. Toda aquela emoção de 30 anos guardada estava saindo de uma vez. Eles se sentaram no sofá velho, lado a lado, exatamente como faziam no muro há 3 décadas. E começaram a conversar, relembrando as imitações que Gugu fazia no quintal. Os jogos de futebol na várzea, onde sempre perdiam. A vez que tentaram fazer um programa de rádio usando um gravador velho. A vez que foram juntos ao primeiro show de rock de suas vidas. As meninas de quem gostavam. Os planos que faziam sentados naquele muro. Cada lembrança trazia lágrimas. Cada história trazia risos. Era como se o tempo não tivesse passado. Como se ainda fossem aqueles 2 garotos sonhadores de Pinheiros. Gugu olhou ao redor da casa, viu a simplicidade, a pobreza disfarçada de dignidade, as paredes que precisavam de pintura, os móveis velhos, mas limpos, as fotos de família penduradas com tanto carinho. "Marcelo, me conta, como tem sido sua vida, de verdade?" Marcelo contou. Contou sobre assumir a oficina quando o pai ficou doente, sobre vender tudo quando o pai morreu para pagar as dívidas médicas. Sobre trabalhar como mecânico empregado, ganhando pouco, mas fazendo com amor. Sobre Patrícia, que conheceu na escola e reencontrou anos depois o amor da sua vida. Sobre os filhos, Júnior, que estava terminando o ensino médio, e Gabriela, que sonhava em fazer faculdade. Sobre as dificuldades, o dinheiro sempre curto, as contas que não fechavam. Mas também sobre as alegrias, os domingos em família, as risadas na mesa, o amor que sustentava aquela casa. "Mas eu sempre fui feliz, Gugu", Marcelo disse, segurando a mão de Patrícia, que tinha se sentado ao seu lado. "Porque eu tinha o essencial, amor, família, saúde, e eu tinha você no meu coração. Todas as vezes que eu te via na TV, meu coração se enchia de orgulho. Porque eu conheci você quando você não era nada. Eu sabia que você merecia tudo." Gugu estava destruído emocionalmente. "Marcelo, eu deveria ter te procurado mais. Deveria ter insistido. Você foi a pessoa que mais acreditou em mim. E eu te deixei para trás." Marcelo segurou firme a mão do amigo. "Você não me deixou. Você seguiu seu caminho e nunca foi com maldade. A vida nos separou, não você." Gugu se levantou determinado. "Mas agora eu vou corrigir isso. Você é meu irmão, Marcelo, e eu cuido dos meus irmãos." Ele se virou para a equipe. "Anotem tudo. Eu quero uma casa nova para o Marcelo e a Patrícia. Uma casa digna, com tudo que eles merecem. Quero plano de saúde completo. Quero bolsas de estudo para os filhos. Quero garantir que eles nunca mais passem dificuldade financeira." Marcelo tentou protestar. "Gugu, você não precisa." "Eu preciso." Gugu o interrompeu firme. "Eu preciso porque você foi meu irmão, quando o irmão era tudo que eu tinha. Você acreditou em mim quando eu era só um garoto louco, fazendo imitações no quintal.
Agora me deixa retribuir. Me deixa fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Me deixa honrar nossa amizade. Marcelo não conseguiu mais falar. Ele puxou Gugu para mais um abraço e os dois choraram novamente. Patrícia se juntou ao abraço, chorando junto. Gugu chamou Júnior e Gabriela, que estavam escondidos no quarto, tímidos demais para aparecer. Quando eles saíram, adolescentes curiosos e assustados, Gugu os abraçou. Vocês são sobrinhos do tio Gugu agora. E tio cuida dos sobrinhos. Ele passou o resto do dia ali. Almoçou a comida simples, mas gostosa que Patrícia preparou. Conversou com os filhos de Marcelo sobre seus sonhos. Júnior queria ser engenheiro. Gabriela sonhava com medicina. Vocês vão conseguir, Gugu disse com convicção. Porque vocês têm algo que dinheiro não compra. Vocês têm um pai incrível que ensinou vocês sobre caráter. Conversou com os vizinhos que foram chegando, tímidos, mas curiosos. Tirou fotos, deu autógrafos, ouviu histórias. Mas principalmente, ele ficou ali, sentado ao lado de Marcelo, recuperando 30 anos em um único dia. Agora você vai ter que ir comigo em São Paulo, Gugu disse. Quero te mostrar o estúdio, quero que você conheça minha família, quero que você veja tudo. Marcelo sorriu. Eu sempre quis conhecer, sempre quis ver com meus olhos onde você trabalha. Nosso trabalho, Gugu corrigiu, porque você sempre foi parte disso. Cada vez que eu quis desistir, eu lembrava de você no muro, dizendo que eu ia conseguir. Você me deu força sem nem saber. A tarde foi caindo. O sol do domingo começou a se pôr. As câmeras continuavam gravando cada segundo daquele reencontro mágico. Mas para Gugu e Marcelo, nada mais existia. Existiam apenas dois amigos, dois irmãos, reunidos depois de 3 décadas. Quando chegou a hora de ir embora, Gugu segurou o rosto de Marcelo. Não vou deixar mais 30 anos passarem. Você vai fazer parte da minha vida de novo. Toda semana eu quero falar com você. E em 15 dias, quero você e sua família em São Paulo, conhecendo tudo. Marcelo, com os olhos inchados de tanto chorar, apenas acenou com a cabeça. Eu te amo, irmão, Gugu disse, a voz falhando de novo. Eu te amo, Gugu, Marcelo respondeu. Eles se abraçaram uma última vez antes de Gugu entrar no carro. Marcelo ficou no portão acenando até o carro desaparecer na esquina, exatamente como havia feito 30 anos antes. O programa foi ao ar uma semana depois. E o Brasil parou. Mais de 35 milhões de pessoas assistiram ao reencontro. Foi o programa mais assistido do ano. As redes sociais, que ainda estavam começando, explodiram. Orkut, os blogs, os sites de notícias, tudo falava sobre Gugu e Marcelo. Pessoas choravam assistindo. Compartilhavam suas próprias histórias de amizades perdidas. Procuravam amigos de infância. O impacto foi imenso. Jornais estamparam na capa a amizade que emocionou o Brasil. Revistas fizeram matérias especiais. O vídeo se tornou um dos mais assistidos da televisão brasileira. Mas a história ia muito além da emoção televisiva. Era sobre valores que pareciam perdidos. Lealdade, humildade, gratidão. Gugu cumpriu cada promessa. Em 2 meses, Marcelo e Patrícia se mudaram para uma casa linda em um bairro de classe média de São Paulo. Uma casa com 3 quartos, garagem, um quintal onde poderiam fazer churrascos em família. Tudo que eles sempre sonharam, mas nunca puderam ter. No dia da mudança, Gugu estava lá, fez questão. Ajudou a carregar caixas, arrumou móveis, brincou com Júnior e Gabriela. Esta casa, ele disse com todos reunidos na sala nova, é mais que tijolos e cimento. É o símbolo de uma amizade que o tempo não destruiu. É a prova de que promessas feitas no Muro de Pinheiros ainda valem. Todos aplaudiram, todos choraram de novo. Marcelo percebeu naquele momento que não era sobre a casa, não era sobre o dinheiro, era sobre ser visto. Era sobre sua amizade ter valor, era sobre não ser esquecido. Júnior e Gabriela ganharam bolsas de estudo integrais. Júnior entrou para engenharia na Mackenzie. Gabriela foi aprovada em medicina na USP. Gugu pagou tudo. Não como favor, mas como tio, como família. Educação muda tudo, ele dizia. Seu pai e eu não tivemos todas as oportunidades. Mas vocês vão ter. E vocês vão fazer diferença. Os filhos de Marcelo nunca esqueceram.
Anos depois, formados, bem-sucedidos, eles sempre diziam: tudo o que temos foi porque um homem não esqueceu de seu amigo de infância. E por isso, nós nunca vamos esquecer de onde viemos. Gugu e Marcelo se tornaram inseparáveis novamente. Toda semana se falavam. Pelo menos uma vez por mês, Gugu ia até a casa de Marcelo para um churrasco de domingo. O Marcelo ia visitar Gugu. Eles assistiam futebol juntos, conversavam por horas, viajavam juntos com as famílias. Era como se aqueles 30 anos nunca tivessem existido. Gugu levou Marcelo ao estúdio do SBT várias vezes. Apresentou-o para todos. Este é o Marcelo, meu irmão de infância. O cara que sempre acreditou em mim. Marcelo sempre ficava sem graça com a atenção, mas seu peito estufava de orgulho. Em um dos programas, Gugu convidou Marcelo para participar. Foi uma surpresa para o público. Marcelo subiu no palco, constrangido, mas feliz. Gugu o abraçou e disse ao Brasil: este homem me ensinou o que é amizade verdadeira. Quando eu não tinha nada, ele me apoiava. Quando eu sonhava impossível, ele dizia que eu conseguiria. E quando eu fiquei famoso, ele nunca pediu nada. Porque amigo de verdade não quer nada além da amizade em si. A plateia se levantou. Aplausos intermináveis, lágrimas por todo o estúdio. A história de Gugu e Marcelo inspirou um movimento. Pessoas começaram a procurar amigos perdidos. Redes sociais se encheram de reencontros emocionantes. Histórias de amizades resgatadas apareciam todos os dias. O desafio Marcelo, como ficou conhecido, levou milhares de pessoas a valorizarem suas raízes, suas histórias, seus amigos de infância. Gugu criou um projeto social chamado Amigos para Sempre. O objetivo era ajudar pessoas a reencontrarem amigos e familiares perdidos e também oferecer suporte educacional para famílias carentes. Milhares foram beneficiados, escolas foram reformadas, bolsas foram distribuídas, famílias foram reunidas. Tudo em homenagem àquela amizade que resistiu a 3 décadas. Marcelo se tornou porta-voz do projeto. Ele visitava escolas, conversava com jovens, contava sua história. Nunca desistam dos seus sonhos, ele dizia. E nunca esqueçam de quem acreditou em vocês quando vocês não eram nada. Essas pessoas são tesouros. Os jovens se inspiravam. Não pela fama de Gugu, mas pela lealdade de Marcelo. Pela escolha de manter a amizade no coração sem interesse. Em 2012, 4 anos após o reencontro, Marcelo teve um problema de saúde. Uma arritmia cardíaca súbita. Foi internado às pressas. Gugu cancelou tudo. Gravações, compromissos, entrevistas. Ficou no hospital, ao lado do amigo, segurando sua mão. Você não pode me deixar agora, Marcelo, dizia com lágrimas nos olhos. A gente acabou de se reencontrar. Ainda temos muita coisa para fazer juntos. Marcelo sorriu fracamente. Gugu, se Deus me chamar, eu vou em paz. Esses últimos 4 anos foram os melhores da minha vida. Ver meus filhos estudando, ver minha esposa feliz, te ter de volta. Eu sou abençoado. Gugu segurou o rosto do amigo. Não fala assim. Você vai sair daqui, vai ver o Júnior se formar, vai ver a Gabriela virar médica, vai ver seus netos. Ainda temos muita história para viver. E assim foi a despedida do seu grande e inesquecível amigo.